porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo com ele, com Cristo, crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Essa tradução destruído não é boa. Ela explica, mas ela traz uma ideia de aniquilação. E como disse o Lloyd Jones, o nosso corpo ainda não foi aniquilado. Então a palavra destruição não é boa. A palavra correta é ficou desempregado. Perdeu o seu propósito. Mas ficou desempregado é a melhor tradução. O corpo do pecado agora não tem emprego. Ele ficou desempregado. Olha só. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele não apenas morreu pelos nossos pecados, porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, abrindo um novo e vivo caminho para que você tenha a vida eterna e se achegue a Deus, correto? Mas ele não só morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu com os pecadores. Aí está a visão de Paulo. Cristo morreu com os pecadores. Então, a primeira ênfase para o entendimento de Romanos 6, sobre a vida que vence, que Cristo nos deu, é que Jesus não apenas morreu por você, Jesus morreu com você. É isso que o apóstolo ensina. Se a eficácia da cruz fosse meramente no aspecto da substituição, morrer em seu lugar, para que os pecadores tivessem a vida eterna e fossem salvos da condenação do pecado, da perdição, a salvação não seria completa. Mas então o que é a salvação completa de Deus? Como você pode dizer que o fato de Deus me livrar da condenação do pecado através da morte de Jesus, como meu substituto, ou seja, morreu no meu lugar, não é uma salvação completa? Não. Por quê? Porque a pessoa que é salva, ela ainda continua vivendo neste mundo. E ela ainda vai passar por muitas tentações. Então, se ele te livra só da condenação do pecado, você ia viver na terra sucumbindo debaixo das botas lamacentas do pecado. Então, qual que é a segunda ênfase? Que no mundo nós teremos muita aflição. E se a salvação fosse só o livramento da condenação, nós não teríamos poder sobre as tentações e seríamos as pessoas mais infelizes do mundo, porque nós teríamos o desejo de obedecer a Deus, mas não teríamos o poder para obedecer a Deus. Você só foi livre da condenação, mas nada mudou em você. Você só foi substituído, mas nada mudou na sua estrutura. Então, além de você ser uma pessoa infeliz, porque você não ia ter prazer neste mundo, você ia querer obedecer a Deus, mas não teria o poder para fazê-lo. Aí, além da própria constituição humana, você tem o diabo, que ia vencer você todos os dias, e
a natureza pecaminosa dentro de você que ia operar continuamente. Então, apesar de você ter recebido a salvação, você não estaria ainda livre do poder do pecado dentro de você. Portanto, na morte da cruz, Jesus teve que levar a cabo esses dois aspectos da salvação. E se a igreja enfatiza só a substituição, e esquece de enfatizar a união com Cristo na sua morte, que é fundamental, ela vai ter pessoas que vão crer que são salvas, mas vão experimentar a derrota espiritual, que vai ficar todos os dias colocando em dúvida sua mente se são realmente salvas. Porque você precisa também receber a compreensão do benefício que te foi dado, que é o poder para vencer o pecado. Olha só, salvar o homem da punição do pecado e também salvar o homem do poder do pecado é o benefício da crucificação de Cristo. Quando o Senhor Jesus morreu pelos pecadores na cruz, pense nisso, quando o Senhor Jesus morreu pelos pecadores na cruz, Ele nos libertou da punição, da consequência do pecado, que seria o eterno lago de fogo, o inferno. Então Ele te livrou da condenação. Qual é a condenação? O salário do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é o inferno. Ele te livrou disto. Mas quando Ele morreu com você na cruz, não é por, é com você na cruz, Ele te livrou e te libertou do velho homem que você era. Ele te libertou de você mesmo. Ele matou na cruz o velho homem. Então Ele livrou você do poder do pecado. Agora o Senhor, o amo, que era o pecado, ele não tem mais o seu escravo, que era o velho homem. O velho homem é escravo do pecado. Só que o velho homem morreu e foi crucificado com Cristo na cruz. Isso é uma realidade profunda. Então, agora, o pecado já não tem poder sobre o novo homem. Só que muitas vezes nós não vencemos as tentações pela falta do conhecimento deste benefício. Nós não experimentamos este benefício porque as derrotas nos fazem crer que nós somos ainda. Então, se você crê que você é ainda aquele velho homem, então você duvida da sua salvação. Não, mas eu creio que eu estou salvo. Não, mas se você está sucumbindo pelo poder do pecado, ou é incredulidade, ou então aquela pessoa que te ensinou, não te ensinou o aspecto da salvação completa de Deus. O velho homem está morto. E ele agora não pode ser mais escravo de ninguém porque ele está morto. O pecado, irmãos, ele não vem de fora. Aí outro ponto interessante. Nós pensamos que o pecado vem de fora, que o pecado é o local, que o meio é que nos corrompe. Então, se fosse assim, o pecado não teria poder de tocar o nosso interior. Por quê? Porque o isolamento e o mosteiro nos salvaria do pecado. Então, o pecado não vem de fora. O interessante é que o pecado ele não entra no mosteiro. O pecado ele vem de dentro.
o pecado. A diferença é que eu estou falando do pecado no singular e dos pecados no plural. O pecado no singular é princípio, é natureza pecaminosa, tá? É aquele princípio de morte que é chamado de lei do pecado da morte. O pecado é essa energia que, quando você recebe essa energia, porque se a ressurreição, se a energia da ressurreição que foi implantada em nós é chamada de vida, então a energia que está em nós ainda e que governava o nosso antigo velho homem é chamado de morte. Então nós temos o princípio da vida e o princípio da morte. Ou você é governado pelo princípio da vida, pela lei da morte, ou pela lei da vida. Preste atenção. Então Jesus ensina que é do nosso coração que procedem os homicídios. Antes do homicídio se tornar realidade, ele começa no coração. É do nosso coração que vem a mentira. Se você dominar a mentira e ela não sair do seu coração, agora, quando ela vai para o corpo, primeiro vem a energia, que é o pecado. Aí depois vem o desejo de pecar, que você sente ele no corpo, mas você tem o domínio sobre isso, para que o corpo do pecado fique desempregado, seja desfeito, ou aqui no termo destruído, mas o destruído tem a ver mais com o final, que é chamado de escatom, o final da nossa vida. Eu estou complicando para depois facilitar, porque as palavras de Paulo aqui são palavras objetivas, até simples, mas são profundas. E às vezes você toca na superfície das águas e você vem com esse conhecimento que é superficial e você não experimenta a realidade deste conhecimento. Você não desfruta do benefício desse conhecimento. E aí o que adianta você conhecer a Cristo, mas não experimentá-lo? Você conhecer a Deus e não experimentá-lo? Você receber como uma dádiva de Deus a vida que vence o pecado, mas você não vive esta vida que vence o pecado. Aí Deus não é real para você. E você luta sem experimentar Deus. Que vida infeliz, hein? Deus tem que ser real para você, palpável para você, como é qualquer outra pessoa. E aí sim você vai experimentar. Nós não nos tornamos pecadores depois que nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A árvore, ela dá o seu fruto. Então o fruto da nossa árvore de Adão é o pecado. Agora, se somos uma nova árvore, nós vamos dar novos frutos. E nós fomos transformados. Por quê? Deus, ele matou a antiga árvore, o velho homem. Então agora, ele não tem o poder de dar frutos ruins. Então, ir para a vida monástica não soluciona o pecado. E quando eles estão lá dentro do mosteiro, eles percebem como Evagrio que tudo aquilo que tinha no mundo que o incomodava estava dentro dele, que o mundo estava dentro dele. Aí vocês têm duas concepções: a concepção de que você recebe o conhecimento e que o céu começa em você. Sabe onde é que está o céu? Dentro de você. Você carrega a realidade de tudo dentro de você. Porque a partir do momento que você conhece o que é proibido, você já é tentado. Se você não conhece, você não é tentado. Então, o conhecimento do bem e do mal é que nos tenta a praticar o bem e o mal. Mas Adão tinha o domínio, só que ele não fez uso do domínio, pensando que o desfrute do pecado traria para ele felicidade. Depois ele percebeu que não. O pecado, então, habita em nós.
ele é mortal para nós. A tentação, ela vem de fora, enquanto o pecado habita em nós. E uma vez que somos todos humanos, essa natureza velha, antiga e corrupta, pecaminosa, nos entristece. Porque, por exemplo, a tentação vem aqui fora, independente de qual tipo seja a sua fraqueza, vem de fora, e aquilo desperta algo dentro de você. Então o problema não é o que está fora, mas o que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você, o pecado, ele é ativado pelos olhos, pelo ouvido, pela boca e até pelos pensamentos. Quando você pensa alguma coisa, você ativa a natureza pecaminosa dentro de você. E aí, naquele momento, você está posicionado entre o que está fora de você e entre o que está dentro de você e você no meio. E aí você vai dar o passo para cá, pecar, ou vai resistir àquela energia dentro de você e não vai pecar? Antes, você, como velho homem, não tinha poder para resistir àquela força que vinha dentro de você. Era forte, o velho homem não tinha força. Então o velho homem, ele era um escravo do pecado. O pecado dominava. Para onde o pecado mandava, ele ia. O que o pecado mandava ele fazer, ele fazia. Aí Cristo crucifica esse velho homem. E agora o velho homem está morto. Então aquela energia, ela não consegue ressuscitar o velho homem que está morto. Então agora vem um novo homem para aquele lugar, o novo nascimento. E esse novo homem, aquele pecado, ele não tem domínio. A energia, o princípio, a natureza pecaminosa não tem o domínio sobre o novo homem, porque ele foi crucificado com Cristo e ressuscitado. E ele tem nele o Espírito Santo, que domina aquela energia. Então, quando você é tentado por fora e sente, você já não é mais um escravo. Você tem o poder de escolher obedecer. Antes você não tinha esse poder. Olha só. Desde que essa mãe, a natureza pecaminosa, que é a mãe do pecado, está dentro do homem, ao virem as tentações do lado de fora, você reage. E o resultado são os pecados. Tá? Porque você tem ciúme dentro de você, tão logo venha uma tentação externa, quando a gente acha que o outro é melhor que a gente, você se torna uma pessoa enciumada, porque o ciúme está dentro de você. E quando você vê uma pessoa melhor que você, aí aquilo já reage. Quando você tem um temperamento agitado, qualquer circunstância de pânico, de falta de dinheiro, de preocupação, já faz com que você se descontrole emocionalmente, porque foi ativado o que está no seu interior. Todos os pecados que o homem comete vêm do velho homem. E esse velho homem, ele é indigno, ele é irreparável, imutável e incorrigível. Sendo assim, o que a gente faz então com essa informação? Como vamos receber o benefício de Cristo na cruz para vencer o pecado? Primeiro você tem que saber isso. Por isso que o Evangelho é uma boa nova, é uma nova notícia, é uma notícia de libertação. Muitos vivem como escravos porque não sabem que são livres. Eles sabem que não estão condenados à morte eterna, mas não sabem do benefício que Deus nos deu, que é o domínio, que nós estamos mortos para o pecado. Muitos escravos nos Estados Unidos, por viverem em regiões isoladas, os seus senhores não permitiam a notícia
da libertação, e eles viveram como escravos sendo livres. E é isso que a gente tem na igreja, crentes vivendo como escravos do pecado, sendo livres, porque não sabem isso. Então, a palavra mais forte, são duas palavras mais fortes em Romanos 6, é sabendo isso e considerai-vos. Olha só, versículo 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fique desempregado. Porque o corpo do pecado, o trabalho dele era pecar. Mas, se o velho homem morreu, agora ele não tem para quem trabalhar. Aí o novo patrão do seu corpo agora é o novo homem, é o Espírito Santo. Por isso que Jesus é o nosso Senhor. Por isso que Paulo fala que agora nós somos escravos de Cristo. Olha só o que ele vai dizer. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que também, como ele, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte, que é o pecado, já não tem mais domínio sobre ele, porquanto a ter, olha só, morrido de uma vez só, para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, Jesus vive para Deus. Assim também vós, aí tem a palavra, considerai-vos. Olha só, as palavras são de que o velho homem foi crucificado. Deus nos quer dar algo novo, saiba disso, sabendo isso, o velho homem, ele foi crucificado. Por exemplo, nós temos 1 João 1,7 que fala o seguinte: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em Apocalipse 1,5 fala o seguinte: aquele que nos ama pelo seu sangue, nos lava de nossos pecados. Só que o velho homem não foi lavado. Porque o velho homem é tipo uma árvore que dá frutos pecaminosos. Então, cortar os frutos e lavar a árvore não vai mudar nada. Então, Jesus não lavou o velho homem com o seu sangue. Ele matou o velho homem. O velho homem não pode ser lavado. O eu antigo, o você antigo, ele não podia ser lavado, ele tem que morrer. Então, Cristo morreu, e morreu com você, e você estava naquela cruz, e morreu com ele para o pecado. Aí você vai entender Romanos 7, que fala que, como vou fazer, se o marido não pode morrer, porque a palavra de Deus dura para sempre? Morre a mulher. Cristo morreu com você na cruz, e ressuscitou com você na cruz. E assim como você estava em Adão, agora você foi enxertado em Cristo. Então o sangue de Cristo, ele lava as nossas atitudes pecaminosas. Ou seja, todos os dias você pede perdão pelo que você tem feito. Mas você não precisa pedir perdão todos os dias para receber todos os dias uma nova salvação. Esse é o arminianismo. Você perde a sua salvação, aí você pede perdão, você recebe ela de novo. Não, nós não perdemos a nossa salvação. O sangue de Cristo hoje, para nós que somos crentes, ele serve para purificação. Purificação do novo homem, que às vezes nós contaminamos com o pecado. Mas o velho homem está morto. E isso é uma realidade tão forte que nós não conseguimos crer. Sabendo isso, você tem informação de que o Jones morreu. A Ivone sabe disso. Você conheceu antes e depois, aquilo lá não existe mais, não. Não existe mesmo, morreu. Só que a gente tem dificuldade. Até o R.C. Sproul, que é filósofo, teólogo, ele falou que esse texto, crer nele como realidade, é a nossa maior dificuldade, mas é a maior verdade que tem. Se você crê que Deus existe,
se você crê que o mundo foi feito por Deus, se você crê que um homem ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, se você crê em milagres, que paralíticos andaram, se você crê que Deus é 3 pessoas e uma só essência, por que você não pode crer que a realidade é que você realmente morreu e que agora é outro você? A única coisa que sobrou em você é a sua memória, porque Deus não ia apagar a sua memória para que você saiba de onde Ele te tirou. Mas você não é você mais, você é uma outra pessoa. Tanto que Paulo entendeu com tanto poder essa realidade, que ele mudou até o seu nome para Paulo. Falou, agora é Paulo, Saulo morreu. Enquanto você não sabe isso, você não pode se considerar. Aí eu usei um exemplo bem claro, olha só. Sabendo isso, você é pobre e todo endividado. É uma coisa que você sabe. Que você não tem o dinheiro para poder pagar as suas contas, que você está desempregado e que vão pedir a sua casa. Então, por saber isso, o que você experimenta? Tristeza, pânico, aflição. E às vezes isso chega a tal nível que você infarta. Por quê? Porque você sabe, é uma realidade. Você tem essa realidade. Por que você não está conseguindo dormir, amor? Ai, amor, porque agora, mês que vem, é a última parcela do seguro-desemprego e o moço vai pedir a casa e a gente não tem mãe, não tem pai, o que fazer? Sabendo isso, você sabe que você é pobre e está desempregado. O que você vai experimentar? Tristeza, choro, dor, lamento, desespero. É isso que você vai experimentar. Aí, de repente, eu ligo para você, você é aquela pessoa desempregada. Eu não falei que eu ia complicar para depois explicar? Tenha paz. Você é aquela pessoa desesperada. Eu ligo para você e falo, irmão, você falou, irmão, olha só, eu conversei com o pastor fulano, e ele falou que podia deixar 100 mil reais para você na sua conta. Que ele orou lá na sua casa, e Deus tocou no coração dele, sabendo da sua situação, 100 mil reais. Aí você, a princípio, você pode crer na palavra desse irmão, se ele é uma pessoa séria, se ele é uma pessoa que não brinca com essas coisas, você pode crer na palavra desse irmão. E ele fala assim, ó, pode olhar no banco lá, se não está o dinheiro na sua conta. Aí quando você passa o cartão, é a crise da fé. O passar o cartão é o momento da oração. Você acha que crer é fácil? Eu peço a Deus, por exemplo, a cura de uma enfermidade. Você acha que crer que Deus vai responder é fácil? A dificuldade está aí, porque se você crê em Deus, será feito. Agora, o incrédulo, você ora, mas não acredita que será respondido, então nem ora. Porque não vai dar em nada. Olha, irmãos, Jesus é bem claro nisso. Nós nos esquecemos disso. A gente quer ficar envolvido em tanta teologia, que a gente se esquece que ele falou, seja feito conforme a tua fé. Você crê que eu posso fazer isso? Naquela hora a gente treme. Teve um sincero, falou, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha fé, porque eu creio, mas não creio. Aquele ali ele pediu aumento de fé, pede a Deus aumento de fé, pede a Deus sabedoria que Ele dá liberadamente, pede a Deus que te ajude a orar, porque se você nem sabe orar, nem tem fé, então peça a Deus isso, antes de você pedir alguma coisa. E aí, quando você passa o cartão, você vê lá 100 mil, mas é difícil de acreditar, porque a sua situação é tão difícil, que você fica tão maravilhado, que você vai ao gerente, você fala, você tem que estar certo. Aí o gerente fala, tá. Você fala, gente, está errado isso aqui, não é possível que o pastor fez isso. Pastor, você depositou? Depositei, irmão, creia. A igreja tem condições, você sempre foi fiel, a igreja te mandou 100 mil. Aí naquele momento que você pega o dinheiro,
você não se considera mais uma pessoa endividada. Aí todos aqueles sentimentos que você tinha de desespero, pânico, aflição, mas são dissipados de uma vez só. Mas de uma vez só você já quer ligar para aquela pessoa que você estava fugindo, o seu senhorio. Você é o primeiro a ligar para ele: ó, seu senhorio, eu estou passando na sua casa meio-dia, vou pagar um ano de aluguel. Você já pensa no mercado, você chora, recebe alegria. Irmão, você creu que você foi salvo. Você recebeu toda essa alegria. Só que eu era viciado, meu amigo. Eu fumava 20 pedras de crack por dia. Eu não gosto de falar isso porque não é bom, né? Falar de coisas que nos entristecem. Mas era um vício tão forte que a mão humana não ia arrancar de mim. Era acordar 7 horas da manhã com espuma na boca e ânsia de vômito pedindo crack. O Hobbit era viciado em cigarro. Não tinha como não fumar. Sabe por quê? Porque o seu velho homem, ele era viciado e o senhor do seu velho homem, o amo do seu velho homem, que era o pecado, ele mandava você fumar. Você era viciado e você, então, o corpo, como é tipo um fantoche, como o corpo é só, né? O corpo é só uma casca. O corpo ia lá, então, e comprava cigarro e fumava. Mas, de repente, o Robert morreu. Aí o que acontece, Robert? O Írio morreu. Eu entrei na casa de Deus, acreditei que Cristo é o meu Salvador, e junto com a condenação do inferno que ele me livrou também do poder do pecado. E eu experimentei isso de tal maneira que no dia seguinte a vontade de fumar crack sumiu. Aí eu falei: Deus existe, o evangelho é verdade. Ah, mas você precisava de experimentar para crer? O ser humano precisa. Tá? Se o ser humano não experimentar nada de resposta de oração na sua vida, ele vai fingir que crê em Deus, mas lá dentro ele não acredita. Por isso que ele não ora mais. Antes ele orava até 1 hora por dia, porque via coisa acontecendo. Mas hoje ele não vê nada acontecer, aí ele só vai e fala: ó Deus, eu te amo, perdão. A vida de oração é fraca. Eu não estou falando de você pedir coisas para Deus. Eu estou falando de você pedir coisas espirituais. Pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo e acreditar que vai descer. Pedir a Deus para colocar almas no seu caminho, para você evangelizar e sair na rua procurando: cadê Deus? Onde é que o Senhor colocou? Acreditando que vai acontecer. Então, como o conhecimento do dinheiro no banco arrancou todo o pânico, choro, tristeza, angústia. Que isso? A pessoa não dormia. Depois que o dinheiro entrou no banco, ela dormiu de 3 horas da tarde até o outro dia. Por quê? Porque ela se considerou morta para a dívida, morta para a ansiedade. Aí quando você entende este benefício da cruz, aí que está, irmão Zé, quando você entende este benefício da cruz, aí o pecado já não consegue mais agir sobre você. Só que o problema é que o nosso inimigo, o diabo, ele é real, ele existe e ele fica 24 horas, os demônios, para nos fazer duvidar de que somos o que somos. E aí, às vezes ele consegue. Aí uma pessoa que já era liberta, ela usa a droga de novo. Aí ela usa a droga e o seu velho corpo do pecado, que estava desempregado, é contratado novamente. Aí ele começa a trabalhar. E aquela energia consegue poluir o novo homem. Aí você precisa do sangue de Jesus para pedir perdão pelas suas atitudes. Mas esse novo homem não morre. Por isso que o pecado nunca mais terá domínio sobre você.
o que você pode ser é enganado. Por quê? Porque se você se considerar fraco na fé, você vai ser fraco na fé. Se eu considerar que essa igreja acabou, essa igreja acabou. Se eu considerar, eu vou experimentar derrota, tristeza, falência, mas se eu considerar, porque eu sei, sabendo isso, que o Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho não me faz falta, sabendo isso, que eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, sabendo isso, que eu sou uma nova criatura, sabendo isso, que Deus me ama, sabendo isso, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos podem me separar de Deus, as tristezas da vida vão embora, porque eu vou me considerar salvo, lavado, novo, e eu não preciso de mais nada. Essa é a vida que vence, mas depende da fé, meu irmão.